Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é interessante que a partir desse versículo, o cenário vai se transformando. O que eram vívidas imagens do passado, pouco a pouco vão se tornando imagens do presente e imagens do futuro. E a oração de Davi, que era refrigera a minha alma, agora muda e tem uma intensidade. E o que ele vai enxergar aqui é o vale de sombra e de morte que estava diante dele. Alguns comentaristas entendem que ele falava da escuridão e dos perigos, alguma coisa que estava acontecendo com ele. Outros de que ele se lembrava daquelas pequenas trilhas que cortavam as montanhas do deserto da Judéia. É interessante porque no deserto da Judéia não tem dunas, tá? São desertos de terra, né? E você tem pouca vegetação, e tem uma cadeia de montanhas entre Jericó e Jerusalém, e a subida dessa montanha era feita por trilhas, porque havia um vale no fundo daquele lugar, que era uma estrada aberta, mas essa estrada aberta, ela corria um grande perigo. Se caísse uma chuva temporã, ele inundava e virava um rio. Então, se você estivesse caminhando no fundo do vale, você podia ser pego pela enxurrada. Então as pessoas seguiam uma trilha, que ia contornando as montanhas. Era uma trilha pequenininha, tá? E aí o pastor ia na frente das ovelhas, as ovelhas iam seguindo, tá? E se fosse o final da tarde, se você olhasse do seu lado direito, tinha um despenhadeiro, e você não conseguia enxergar o fundo do vale, era escuro. E então alguns estavam dizendo assim: olha, Davi estava se recordando do vale de sombras e de morte, desse caminho que ele fazia com as suas ovelhas. É interessante que naquelas trilhas foi construída uma estrada hoje que liga Jericó a Jerusalém. É um caminho antigo essa estrada. Gente, é emocionante andar naquele negócio, porque a roda do ônibus parece que vai despencar toda hora, não é, Cleide? A gente já andou lá, né? Parece que a roda do ônibus vai cair. Você olha assim pela janela, você só vê o buraco, não é? Porque é estreitinha aquela estrada, e olha que ela é larga agora, porque naquele tempo era só uma trilha. E aí Davi provavelmente estivesse se recordando disso, mas essa imagem na mente dele está conectada também com um outro sentimento, que é o sentimento da morte, porque esse vale de sombra de morte era uma expressão do Velho Testamento para o Sheol. O Sheol era, na mentalidade do Antigo Testamento, o lugar dos mortos, o mundo dos mortos, e ele era descrito dessa maneira: o vale de escuridão e de sombras. Por exemplo, o livro de Jó, capítulo 10, verso 21, vai dizer assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. E ele está falando do Sheol. Então alguns comentaristas dizem assim: não, ele não está só lembrando dessa estrada, mas ele já está velhinho, a sua alma está aflita, e ele está pensando na morte. E aí eu creio que as imagens outra vez se misturam, e ele volta do deserto da Judéia, e ele começa a ver o entardecer da sua própria vida. A única coisa que permitia que as ovelhas andassem naquele caminho era o pastor que ia à frente delas, e tinha uma ovelha guia. Eu falei sobre a ovelha guia hoje de manhã. Ela ia bem pertinho do pastor, e ela que encorajava as outras ovelhas a segui-la. E era interessante que nesse vale a ovelha guia tem medo, e ela
treme às vezes. E aí o pastor, que está caminhando na frente dela, coloca a vara sobre o dorso da ovelha, e vai conversando com ela: pode vir, vem, estou aqui na tua frente, pode vir. E aí a vara e o cajado do pastor davam consolação ao coração da ovelha, guia, e todas as outras iam atrás dela. E essa cena que está na mente de Davi, e aí ele vai pensar: se uma ovelhinha podia ser encorajada a continuar na jornada no vale de sombras e de morte, quanto mais eu, se a vara e o cajado do meu pastor, que representam a presença dele, estiver comigo em qualquer vale, em qualquer sombra, inclusive diante da minha morte. Assim é o que vive essa vida com Jesus. Quando chegar a hora dele partir, ele não vai estar sozinho. Aquele que morreu e ressuscitou por ele é quem o conduzirá à sua jornada eterna. Uns anos atrás eu fui ao hospital a pedido de uma ovelhinha minha. Essa ovelhinha estava com leucemia, já estava num estado terminal, e ela disse: pastor, eu quero conversar com o Senhor. Aí pediu para todo mundo sair do quarto, só ficou o marido dela e eu, uma senhora jovem, não tinha filhos ainda, e ela disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Aquelas perguntas que vêm assim de pronto, assim, né? Que você como pastor nunca está preparado para essas perguntas. Se você não for a graça de Deus, você não tem jeito. Ela disse assim: pastor, morrer dói. Que eu sei que eu vou morrer, mas eu estou com medo, não da eternidade, eu estou com medo de doer a morte. O que é que você responde? Complicado, né? Não sei, depende. Não sei. Aí eu disse para ela: filha, eu não sei te responder isso, não sei se dói ou não dói, eu não sei como é que vai ser, mas eu posso dizer para você o que eu sei. Quando chegar a hora de você partir, antes dos seus olhos fecharem, o teu Senhor e teu Salvador não vai mandar nenhum anjo te buscar. Ele mesmo vai vir aqui e vai buscar você e vai levar você para os lugares celestiais que Ele prometeu que daria para você. Eu não sei como é que vai ser, eu não tenho como te explicar, mas eu sei o que está escrito na palavra de Deus, que essa promessa Ele vai cumprir na tua vida. Eu acho que era isso que Davi estava buscando de Deus, e dizendo: Senhor, quando eu atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, e a tua vara e o teu cajado vão me consolar. Há um texto na Bíblia que sempre me impressionou. Ele diz assim: prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu sei que esse não é o tema mais agradável de sermão, né? Eu chegar para você: você vai morrer. Você já pensou a visita pastoral que foi feita por Isaías para Ezequias? Prepara a tua casa, porque Deus já disse que você vai morrer. Você está lá, o cara está doente, e diz: vim aqui dizer que você vai morrer, né? E aí ele vai, vira o rosto para a parede, começa a chorar e fala com Deus. Isaías desce as escadas do palácio. Quando ele está lá embaixo, o Senhor diz: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, vi o choro dele, e estou acrescentando mais 15 anos à sua vida. Eu acho tremendo isso, porque não importa o momento, nem o tipo de vale, nem o que esteja acontecendo, essa figura é a figura de quem caminha com o Senhor.
o Senhor está comigo, a vara dele e o cajado dele me consolam. Eu posso andar pelos vales escuros da vida, inclusive na minha morte, porque eu sei quem é o meu Senhor. E a minha fé não é apenas para as coisas que estão acontecendo hoje e agora, porque, querido, se a sua fé é apenas para as coisas que estão acontecendo hoje e agora, você vai perceber que amanhã você vai precisar de tudo de novo. Se você está doente e precisa de uma cura, amanhã você vai sarar e vai ficar doente de novo, meu filho. Não tem jeito, porque aqui dentro dessa carne tem morte, e um dia a gente vai morrer. Mas se o Senhor é comigo, eu vou atravessar os vales da minha vida, mas o Senhor vai me levar para a sua eternidade, e essa é a sua promessa. A salvação eterna de Cristo Jesus é algo tremendamente real para aqueles que andam no Senhor. A certeza da vida eterna. Se alguém pergunta para alguém que anda com Jesus, para onde você vai depois de morrer? Ele vai dizer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E alguns ouvem isso e dizem assim, isso é orgulho. É nada, é promessa de Deus, e é o testemunho do Espírito no meu coração. Eu não vou para o céu porque eu sou bom. Ele sabia que ele não era bom. Você conhece os pecados de Davi, estão na Bíblia, mas ele conhece a promessa do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, e ele pode dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente nunca está preparado para enfrentar a morte, nem de pessoas que a gente ama. Mas se o Senhor está conosco, a gente nunca está sozinho, porque Ele vai caminhar com a gente, e as promessas eternas dele vão se cumprir na nossa vida. Por isso, não importa o tamanho da escuridão que cerca um servo de Deus, mesmo que ela seja escura como a morte, nada poderá separá-lo do amor do seu Salvador, e nada poderá separá-lo do seu pastor. E foi isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, ele diz assim, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele começa, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que a palavra de Deus está dizendo é, se você não é ovelha desgarrada, ele vai estar nesse vale também. Agora, se você é ovelha desgarrada, você está sozinho. O que significa uma ovelha desgarrada? Ela está longe do seu pastor, ela está por conta própria. Por isso não dá para ser ovelha desgarrada nessa vida, não. A gente tem que andar bem pertinho de Jesus, porque se Ele for o meu pastor, o quê? Nada. Você não sabe o Salmo, não? O Senhor é o meu pastor e nada. Ele está lá do nosso lado. E aí a gente vai aprender que com Ele a gente pode enfrentar toda circunstância. E é isso que diz Romanos 8. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Ele está falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, não importa o tamanho do vale, nem da luta, nem do problema, o que importa é o tamanho do teu Deus. Se Ele é o Senhor Todo-Poderoso, você pode confiar nele.
Se esse Senhor Todo-Poderoso for o seu pastor, nem as sombras da morte podem tirar de você a vara e o cajado, o fim da jornada, a vitória por toda a eternidade. E essa é a promessa do nosso Salvador.